Esta proposta envolvia uns... Um servo do Senhor não identificado teve uma forte revelação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também com a política desse Brasil. Vejam o que Deus revelou para ele. É de tamanha importância que a gente dê ouvido ao que Deus está falando através dos seus servos. E se você crer que Deus ainda usa seus servos na terra, deixa um amém e um like aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe e vamos assistir agora a forte revelação. E amo e sirvo a Jesus. Queria partilhar convosco uma visão profética que Deus me deu hoje, na madrugada de hoje, com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Na minha visão, ele estava aqui em Angola, numa casa onde eu havia entregue a minha vida a Jesus. E nesta visão, alguém propôs uma proposta de um jogo ao presidente Bolsonaro. E nesta proposta envolvia o prêmio era dinheiro e muita quantia monetária. Mas esta pessoa que propôs esta proposta ao presidente do Brasil, que este jogo era uma espécie de jogo, tipo jogo de sorte. Quando o presidente do Brasil aceita a proposta, ele mudou, ele falou com uma outra personagem, que é o ministro do Brasil, chamado Alexandre de Moraes, um careca, alguma coisa assim. Falou com esse ministro Alexandre de Moraes e houve uma troca. Nesta troca, aquela pessoa que assumiu, no entanto, fazer o jogo com o presidente do Brasil, saiu e deu espaço para esse ministro. Esse ministro entrou, mas ele entrou assim, de capuz. Ele parece que não queria que a sua identidade fosse revelada até o dia do jogo. Mas para o meu espanto é que este mesmo ministro tinha um computador de mesa em frente a ele e tinha as teclas. Ele sentou nas teclas e sentou exatamente naquela tecla chamada espaço. Aquela tecla quando você está a escrever e bate para dar espaço. Ele sentou nesta tecla. Quando ele sentou nesta tecla, automaticamente os números começaram vinham muitos números, assim, estranhamente, muitos números. Aquilo vinha automaticamente, muitos números. Ele sentou durante um tempo naquela tecla e começou a vir muitos números, mas muito rápido, fez uma distância. O espaço era como se colocasse e ela entrava o 2 e ia entrando casa após casa e a folha deu, sabe, ficou muito grande e havia muitos números, porque ele sentou naquela tecla. E quando fui ver o total do número, no entanto, do valor que o presidente iria perder, que não era de uma forma justa, deu um valor muito alto. Tudo estava aparentemente preparado para que aquele ministro saísse a ganhar neste jogo. Mas de repente o presidente do Brasil apareceu e ele soube quem era a pessoa e não se intimidou. Ele jogou e depois de ter jogado, ele ganhou. Aquilo causou muito espanto. Ele ganhou. Quando ele ganhou, a recompensa do presidente foi uma quantia monetária, estava na nossa moeda aqui de Angola, que é Kwanza. Ele pegou naquele dinheiro e colocou no meio da Bíblia. Quando ele coloca o dinheiro no meio da Bíblia, haviam dinheiros em papéis, haviam dinheiros, moedas metalizadas. Ele trouxe a Bíblia e me entregou na mesma casa onde eu me havia convertido. Quando ele me entregou, eu fiquei feliz. Eu tinha dito: olha, o presidente do Brasil ganhou o jogo. Ganhou este jogo. E não tinha aberto a Bíblia no mesmo dia, mas no dia seguinte abri a Bíblia e vi o dinheiro. Bom, quando eu despertei desta visão, a informação que eu tive a respeito era relacionado às eleições do Brasil.
Esta é a primeira realidade, é relacionada às eleições do Brasil. E me informei, sei que esse ministro é o ministro do STF e vai substituir um atual ministro, que é o Fachin, alguma coisa assim, o Edson Fachin, vai substituir esse ministro. A tecla Space é uma tecla muito usada para o espaço, significa espaço, ou seja, o que eu pude entender é que há uma trama, repito, há uma trama contra o presidente do Brasil. Por isso há muitas voltas para muitas coisas. Há coisas que não estão sendo, o TSE não está sendo claro com o povo brasileiro e com o presidente. Há uma trama. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções do coração do homem. Deus conhece o sentar do homem, Deus conhece o levantar do homem, Deus conhece os pensamentos mais profundos do homem. Há uma trama contra o presidente do Brasil. Há números, os números que eu vi que apareceram desta tecla Space. Space significa que é espaço. Eles querem dar espaço ao presidente do Brasil e trazer número de votos que não são reais. Fiquem atentos, povo brasileiro, porque esta é uma mensagem muito direcionada ao presidente. Mas o que eu vi é que o presidente no final ganhou. Essas pesquisas são mentirosas, são pesquisas falsas, não são reais. O presidente do Brasil tem popularidade. Deus me mostrou. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ok? Conheço o Deus que eu sirvo. É uma mensagem que mexeu comigo, partilhei com a minha esposa. E nós estamos a orar por aqueles que Deus levantou. Estamos a orar pelo presidente do Brasil, estamos a orar pelos presidentes que estão em eminência, como recomenda Romanos capítulo 13. E vamos fazer fé de que Deus, Ele assiste a todos e está no controle de todos. Que Deus abençoe.